É o que a gente está falando aqui desde o começo, a gente está falando há muito tempo, o inimigo é outro. Nós temos um governo Lula em frangalhos. Por quê? Por péssima gestão, como sempre, gastos, despesas, joga impostos na população, joga lá em cima tarifando a população inteira, acaba com o empreendedorismo, os escândalos voltaram, esse escândalo do INSS que rouba os velhinhos, os idosos, os pensionistas, vem o Banco Master, você vê que todo um sistema se voltou contra Jair Bolsonaro, botou ele preso injustamente, ilegalmente, para calá-lo, tirá-lo de circulação, esses ministros do Supremo, nesse escândalo do Banco Master, enriquecendo ilicitamente com centenas de milhões de reais, esses contratos aí que ele não consegue nem explicar, nem se dá ali para uma explicação. Não quer saber da opinião pública, é puro poder. Aí não pode a direita entrar em discussões internas, besteira, quando há tudo à mão para a gente virar esse jogo. Flávio Bolsonaro, a escolha do presidente Bolsonaro, já tracionou de entrada à frente, está chegando ao lado do Lula, traqueando ao lado do Lula. A gente precisa daquele centro indeciso, a gente precisa conscientizar aquele centro, precisa ter uma direita unida, engajada, ao lado de Flávio Bolsonaro. Ficam essas discussões que não tem fim. Enquanto o sistema todo está se mexendo, se modulando para, com a saída do Lula mais à frente, porque não há um herdeiro do Lula, eles se mantiverem no poder. Eles se segurando no poder. Por isso que a gente falou dessa New Left. Esse João Campos de Pernambuco é o novinho. Com a Tabata Amaral, dominada pelos globalistas, é essa New Left que eles querem colocar. Então está todo mundo se organizando. Quando a gente vê que o procedimento todo do INSS e do Master caiu com o André Mendonça, está na relatoria do André Mendonça, um ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, a gente tem que estar com esse assunto sempre em pauta, para auxiliar, corroborar as decisões do André Mendonça e mais, cobrar ainda o André Mendonça para boas diligências. Do contrário, o ditador da toga, Alexandre de Moraes, já está andando pelo lado para anular as provas todas que iniciaram esse processo. Enquanto esse Alexandre de Moraes tiver esse inquérito das fake news, que só agora a Globo, o mercado financeiro, só agora que eles estão atentando que esse inquérito das fake news, ele é ilegal desde o nascedouro. Ele é ilegal na forma de instauração. Ele é ilegal porque não distribuiu. Foi colocada a pessoa ali, o Alexandre de Moraes. Ele é ilegal dentro da Polícia Federal, que não houve a correta distribuição. Ele é ilegal sem o devido processo legal. Agora, só agora, antes tarde do que nunca não, porque a direita inteira sofreu com esse inquérito e agora está na ponta. Para o ministro Alexandre de Moraes, é um instrumento para ele perseguir tudo e a todos. Estão dizendo que ele vai atrás de banqueiro e de jornalista? Será? Ou ele vai segurar? Porque ele tem todo o tempo do mundo. Esse cara vai se arrastar com esse inquérito até ele se tornar presidente do STF. É essa pessoa que a gente tem que focar sempre. Então, numa paulista, em qualquer discurso, que a gente tem que bater até o fim, é anistia, liberdade, Flávio Bolsonaro, presidente da República, e aí trabalhar sim, porque esse Alcolumbre não vai colocar o impeachment. A gente vai fazer impeachment para o ano que vem, porque esse ano não dá mais tempo para eles, para o Lula indicar o ministro do Supremo no lugar de um Toffoli ou do Alexandre de Moraes. Nós temos que batalhar para fazer nosso presidente da República, Flávio Bolsonaro, e senadores da República, para a gente ter maioria no Senado no ano que vem, para poder escolher o presidente do Senado, quem pauta, impeachment inclusive, e com uma maioria que possa fazer uma reforma na Constituição para reformar o Judiciário. Do contrário, acabou. Por isso que essa briga que está aí é uma briga errada. Nicolas, aí coloca Nicolas e Michele de um lado, Eduardo do outro. Não pode haver essa briga. Essa briga é errada. Os dois lados estão errando. Tem que ser defendido, tem que ser mostrado, sim, mas o foco é sempre Flávio Bolsonaro, porque vão ficar falando e a gente tem que estar com a campanha na mão, a campanha para convencimento, porque eles lá da esquerda já têm quase uns 30%, nós da direita já temos quase uns 30%, tem uns 40% aí que não sabe nem o que está acontecendo, precisa ser convencido, porque não consegue acordar para o que está acontecendo, que a gente não vive uma democracia, a gente vive uma ditadura de oligarcas que destroem o país, acabam com as liberdades, e essas pessoas precisam ver que o Brasil está sendo destruído, está em total insegurança pública, sendo roubado, cada vez mais impostos, despesas. Uma mulher de um presidente da República teve que ser segurada, né? Porque ela estava gastando, esbanjando no mundo inteiro, seguraram para ela não ser destaque na Sapucaí, na escola de samba, que ela providenciou tudo com verbas públicas. Lula errando o tempo todo, Lula com crimes eleitorais logo de cara, com desvios, com o filho dele todo enrolado no INSS. A gente tem que focar nessa questão, para ficar acompanhando o André Mendonça para boas decisões, para a gente chegar na campanha e vencer essa eleição agora de 2026. Esse é o grande objetivo. O inimigo é outro. O inimigo é PT. Vamos tirar o PT do poder? Aí, Eduardo, Nicolas, Michele, Tarcísio, todo mundo se candidate em 2034. Os quatro, sem esquerda nenhuma. Aí vai ser uma festa maravilhosa, vai ser ela. Porra, a gente aqui, o Eduardo é bom nisso, o Nicolas é bom nisso, a Michele é nisso, o Tarcísio é isso. Vamos poder escolher. Agora não. Agora é Flávio Bolsonaro.